Até aqui estivemos acompanhando o culto online através do YouTube, né? Tivemos a pregação do Reverendo Felipe, uma excelente pregação, nos mostrando que nós devemos não nos apegar às coisas deste mundo, porque nós somos cidadãos do mundo vindouro, do mundo que o Senhor está por fazer. E jamais trocar, não é, as coisas desta vida por aquelas que nos aguardam, por aquelas que nos esperam. Foi certamente uma ótima exposição, um excelente sermão. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar juntos. Agora nós vamos começar a nossa aula da Escola Dominical. E nós agradecemos a Deus pela presença e pela vida de cada um de vocês, de todos os membros da nossa igreja, também das pessoas que nos assistem, né? Mesmo de outras igrejas, outras denominações, que talvez não tenham uma transmissão, né, disponível hoje. Então estamos também tentando suprir essa lacuna. Como já foi anunciado agora há pouco, o nosso assunto de hoje é um dos assuntos mais difíceis, mais duros, né, de toda a teologia, é o assunto Deus e o mal. Ou seja, por um lado, como é que nós podemos ter certeza da bondade de Deus e da própria existência de Deus, tendo visto tantas coisas más, né? Conhecendo, sabendo da existência do mal. Inclusive, essa relação, né? essa menção entre Deus e o mal, muitas vezes é o grande argumento daqueles que até negam a existência de Deus. Porque eles dizem mais ou menos o seguinte, não é? Se Deus existe, e se Deus é bom, se Deus é soberano, se Deus é todo-poderoso, e de fato nós afirmamos essas coisas, a Escritura afirma essas coisas, né? Deus existe, Deus é bom, Deus é todo-poderoso, Deus sabe todas as coisas. Então, aí a pergunta de muitos é: se Deus é tudo isso, se Ele existe, se Ele é bom, se Ele é todo-poderoso, como é que pode existir o mal? Por que existe o mal? Né? O simples fato de o mal existir não significaria que Deus não é tão poderoso assim, né? Porque ele não foi capaz de impedir a existência do mal. O simples fato de o mal existir, se nós então afirmarmos, não, ele é todo poderoso, então é porque ele quis, alguém dirá. Então será que ele é tão bom como se diz? Se ele, na verdade, não é que não pôde evitar o mal, porque no fundo ele quis que o próprio mal existisse. Então será que foi porque, na verdade, ele não é tão bom? Será que Deus de fato pode tolerar a existência do mal? Esse assunto, de fato, meus irmãos, é dos mais difíceis, dos mais polêmicos, né, dos mais complexos e que, inclusive, causa, né, na mente de muitos cristãos um rebuliço. Ontem eu estava vendo um Twitter de um famoso pregador, inclusive, do Brasil, que um amigo meu me mandou, e eu vou reproduzir apenas aqui reproduzir, né? Eu vou na verdade, projetar aos irmãos esse pequeno Twitter, se me permite, mas primeiro eu preciso descompartilhar a minha tela aqui para abrir o texto. Agora sim, vou colocar aqui. Eu estava lendo esta declaração, né, pública, por isso que eu a coloco aqui, apenas porque ela é pública. Um pregador diz o seguinte: já não faz sentido manter a ideia de um Deus que nos quer submissos e suprimidos da liberdade. Essa foi a primeira declaração. Depois, a declaração foi: chegou a hora de dizer que existem sim mortes absurdas, desnecessárias, sem propósito, e que isso implica em afirmar Deus está no controle da história é um cinismo. Se você ler mais abaixo ainda, diz aqui a sublimação da dor, atribuindo a Deus um propósito misterioso, ao fazer a humanidade sofrer, acalma incautos e esvazia a indignação. Afinal de contas, Deus sabe o que faz. Como nós sabemos, né, essa ideia que é defendida por esse teólogo e por vários outros atualmente, é conhecida como teísmo aberto, né, ou teologia relacional.
Grosso modo, essa ideia diz o seguinte: Deus não conhece o futuro, Deus não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, ele tem planos, ele tem objetivos, mas ele não garante isto, ele não faz, ele não determina, ele não decreta todas as coisas que acontecem nesse mundo. Na verdade, Deus está num constante relacionamento com a humanidade, por isso teologia relacional, né? Ou teísmo aberto, para dizer que o futuro está em aberto e que nós não devemos ver nas ações de Deus decretos irrevogáveis, imutáveis, porque Deus está sempre em constante movimento, mudança e adaptação. E assim, essa ideia, obviamente, vai excluir completamente, né, da ação de Deus, dos decretos de Deus, a própria existência do mal. O mal não existe por um decreto de Deus, o mal não existe por uma vontade de Deus em nenhuma espécie, né? O mal é simplesmente aquilo que existe nas criaturas e Deus está junto com elas, né, por assim dizer, se relacionando com elas o tempo todo para ajudá-las a passar por esses momentos difíceis. Mas jamais se pode, nessa ideia, atribuir a Deus, né, a isso, o acontecimento, qualquer acontecimento que seja, porque para Deus o futuro está em aberto, por isso o teísmo aberto, né? Então, note, essa é uma teologia que tenta dar uma explicação para a existência do mal, para a existência do sofrimento, para a existência da dor, para a existência das perdas, das mortes, né, por assim dizer, mas sem atribuir a Deus qualquer responsabilidade. Podemos dizer que ela é uma explicação extrema, né? Ela vai para um lado extremo, por exemplo, uma extrema esquerda, né, da teologia da explicação. Mas podemos também ver outras explicações que não tem nenhuma dificuldade em dizer Deus é o autor do mal. Foi ele quem determinou, foi ele que decretou, foi ele quem criou. Então, ele é o autor do mal porque ele quis. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: Deus é todo-poderoso, Deus prevê todas as coisas, então Deus é o criador de todas as coisas, é o criador de todas as coisas. E o mal é uma coisa, certo? Deus é o criador de todas as coisas. E o mal é uma coisa. Então, quem a criou? Então, é uma lógica, é um raciocínio lógico. Na verdade, essas duas teologias, que eu posso chamar de extrema esquerda, extrema direita, né, teologicamente falando, elas partem de raciocínios lógicos. A minha questão é que elas não partem de raciocínios bíblicos. Elas não estão tão preocupadas em ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Elas estão muito mais preocupadas em fazer justiça a um raciocínio lógico, filosófico, podemos dizer. O primeiro, né, essa ideia do teísmo aberto, a teologia relacional, ela parte da ideia lógica humanista, né, que Deus não pode ser, já que Deus é bom, já que Deus é amor, então não podemos atribuir nenhum mal a ele, certo? Porque ele é bom, né? E ele não pode ser responsabilizado pelas coisas más que existem nesse mundo em nenhum sentido, certo? Então, é uma ideia lógica, ela é uma ideia humanista, evidentemente, e que vai tentar, com isso, trazer a ideia de um Deus próximo, de um Deus presente, de um Deus que sofre com você, de um Deus que está com você no meio da dor, do pânico, do desespero. Não é um Deus que se coloca acima de você, ele está no seu nível, porque também ele não sabe exatamente como vai ser o futuro, porque para ele também o futuro está em aberto. Então, note, é uma tentativa de explicar, né, continuar crendo em Deus, não negar a existência de Deus por causa do mal, mas ao mesmo tempo, para poder fazer isso, você acaba decepando Deus de alguns dos seus membros, né? De algumas dos seus atributos, como por exemplo, onipresença, como por exemplo, onisciência, onipotência. Você vai ter que dizer em última instância que Deus não tem onisciência, porque Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, ele não sabe o que vai acontecer no futuro, né? E que também não é onipotente nesse sentido, porque ele abriu mão de controlar todas as coisas e decidiu, né, viver quase como um ser humano, né? A grande dúvida é assim, o que adianta orar para um Deus que diz, não, mas eu não tenho esse poder, eu não posso fazer essas coisas, me inclua fora dessas, né? Me inclua fora dessas. Eu não vou agir dessa maneira, eu estou aqui com você, do seu lado, para te apoiar. Ou seja, é um Deus que nós não podemos contar na hora da dificuldade, da luta, né? Não está no controle de todas as coisas. É uma explicação extrema, da extrema esquerda, teológica. Mas a outra diz, não, Deus também é lógica, note.
Porque a lógica é essa, já que Deus é o criador de todas as coisas, já que Deus é o todo-poderoso, só ele é, e o mal existe, lógico, né? Só pode que o mal foi criado por Deus. E essas duas interpretações extremas, elas não partem do texto bíblico. Esta é a minha crítica a elas. Elas não partem do texto bíblico. Elas partem de lógica. Lógica humana, seja lógica esquerda, da extrema esquerda, seja lógica da extrema direita, mas de qualquer maneira é lógica e não teologia bíblica. É teologia filosófica em algum aspecto, mas não é teologia bíblica. E não é que a teologia filosófica pode, em geral, ela é distinta da teologia bíblica. Existe uma boa teologia filosófica centrada na Bíblia, mas essas duas não são, e esse é o meu ponto. Mas então, o que a Bíblia nos diz sobre o mal? Né? É isso que nós tentaremos, então, agora, nesse momento, abordar. Eu vou retornar aqui ao meu texto, ao meu slide, para nós seguirmos esta argumentação. Vou projetar aqui para os irmãos. Eu havia saído da minha tela. Agora sim, voltando à minha tela. Então, o que a Bíblia nos diz a respeito da origem do mal? E o primeiro ponto é o seguinte, ela não nos diz muita coisa. Isso já deveria nos alertar para que nós tomássemos cuidado em sermos dogmáticos, em fazermos asseverações bombásticas do tipo, não é isso, não é aquilo, é só isso, é só aquilo. Assumir essas posições que eu chamo de extremistas. Porque naquilo que a Bíblia silencia, naquilo que ela não se estende, nós devemos manter também o silêncio, nós devemos manter também a discrição. Então é preciso tomar cuidado, porque nós teremos, como os irmãos terão que ver agora, deduzir muitas coisas a partir do próprio silêncio bíblico do que de afirmação categórica. Comecemos com Gênesis, claro, o relato da criação, onde é dito que Deus criou todas as coisas, desde o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então Deus criou todo o cosmos, criou todo o universo, a terra, os céus, tudo que existe. E assim ele vai criando todas as coisas, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia ele cria o ser humano. Se você ler o capítulo 1 do Gênesis, você percebe que Deus mesmo vai fazendo avaliações da sua criação. Ele vai dizendo, e assim Deus concluiu o primeiro dia, e viu Deus tudo quanto fez, e eis que era muito bom, e eis que era bom, né? E fez-se tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, muito bem. No final, no capítulo 1, verso 31 de Gênesis, tem então a declaração divina, né, a respeito do todo. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aí chegou o sétimo, Deus descansou da sua obra. Então Deus concluiu a sua obra aqui. Aqui, tecnicamente, versículo 31, né, de Gênesis capítulo 1, é o final da criação. A criação terminou aqui. Depois, no capítulo 2 de Gênesis, nós temos um relato, outra vez, de algumas dessas etapas. Podemos considerar boa parte do que está relatado em Gênesis 2 como uma recapitulação do que foi relatado em Gênesis 1, especialmente narrando a criação do ser humano. Mas qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é o seguinte, Deus declarou a respeito do todo da sua obra, quando ele terminou o sexto dia e criou o próprio ser humano, isso ainda é antes da queda, evidentemente, certo? E a declaração de Deus é que tudo era muito bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então nós não temos aqui, e por isso que eu disse agora há pouco, né, nós temos que deduzir algumas coisas do silêncio das Escrituras, mais até em alguns momentos do que de uma afirmação categórica, mas temos um silêncio aqui a respeito do mal. Onde está o mal? Cadê o mal? Certo? Deus, no princípio de Gênesis 1, criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Então ele cria toda a terra, prepara toda a terra, cada um dos dias, coloca o ser humano por fim, né, no sexto dia, e então Deus terminou a sua criação, e ele mesmo diz, não tem mal, não há nada ruim aqui, não tem nada fora do lugar aqui. Então, eu não posso dizer que o mal foi criado até aqui. Enquanto Deus
criou todas as coisas, o mal não existe. Porque se ele existisse, Deus não poderia dizer, e eis que era muito bom. Tudo era muito bom, porque não seria tudo muito bom. Tudo muito bom, só que não, né? Temos um problemão aí no meio dessa história, que é justamente o mal. Então, o mal, até aqui, ele não existe. Necessariamente, ele não existe. Então, o mal só passa a existir, eu costumo dizer, entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3:1, certo? Por quê? Porque lá em Gênesis 3:1, nós já vemos uma criatura má aparecendo. Uma criatura má. Eu vou pular o Gênesis 2:9 agora, que está projetado, para que você veja o 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então veja, essa serpente que entra ali no jardim já é uma criatura decaída, já é uma criatura perversa, uma criatura maligna. Porque o que ela vem fazer? Ela vem questionar o que Deus disse. Ela vem contrariar o que Deus disse e vem mentir. Ela vai dar uma mentira direta, né, sobre, não, vocês não vão morrer. Deus disse, vocês vão morrer quando vocês comerem. E o que ela diz? Não, vocês não vão morrer. Então ela está mentindo, ela está contraditando o que? A palavra de Deus. O que Deus disse. Ela está contrariando disso. Não, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ter os olhos abertos e serão conhecedores do bem e do mal. Então, o mal aqui já existe. Ele já existe. Mas o que ele é? Para já existir aqui uma substância, Quais são as moléculas do mal? Quais são as células do mal? Que tipo de objeto é o mal? Não é nada disso, evidentemente. Então, ele não é uma criação. Ele não faz parte da ordem da criação. Deus não criou o objeto chamado mal. E nem criou a serpente como má. Mas ela se tornou má, assim como o ser humano na sequência, quando come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 2, verso 9, ou seja, entre esses dois textos, porque eu disse que a origem do mal tem que estar entre Gênesis 1:31, quando Deus concluiu a sua obra da criação e disse, tá tudo bom. E Gênesis 3:1, quando você vê um ser maligno se aproximar ali e mentir, e fazer promessas falsas, e induzir, e ludibriar, e enganar, e depois acusar, né, a própria mulher e o ser humano. Entre esses dois textos, Gênesis 2:9, está o teste que Deus estabeleceu. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca ali a árvore não do bem e do mal, mas do conhecimento do bem e do mal. De alguma maneira, meus irmãos, aqui, né, é a primeira vez que aparece a palavra mal. Ela aparece aqui pela primeira vez, como um teste, como uma possibilidade. A possibilidade seria, se vocês comerem, vocês vão conhecer isso. Se vocês não comerem, vocês não vão conhecer isso. Tendo comido, obviamente, eles conheceram o mal. Depois Deus dirá que, inclusive, como o próprio Deus. Sim, Deus conhece o mal, mas é um conhecimento teórico, não é um conhecimento prático do mal. Deus nunca cometeu o mal, nunca realizou uma ação má, mas ele conhece todas as coisas, então ele também conhece a própria essência do mal. Mas o que é a essência do mal? Então a essência do mal implica não numa coisa criada, não numa substância criada. Na verdade, é uma atitude, uma ação contra Deus, contra o que Deus disse, contra o que Deus falou, uma desobediência ao que Deus disse. Por isso, o mal não é uma criatura, o mal é uma ação de uma criatura, uma reação de uma criatura.
uma ação errada, uma ação equivocada. Nós vemos claramente no texto bíblico a ação de Adão e Eva. Eles desobedecem, induzidos pelo diabo, e comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas e quanto ao próprio diabo? Porque ele é quem, de fato, originou isso. Ele aqui já chega maligno, como eu disse, né? Já chega decaído em Gênesis 3:1, moralmente decaído. Ele já é um ser maligno, perverso, quando ele vai lá contraditar o que Deus disse. E quanto a ele? Quando ele caiu? Como ele caiu? Isso será estudo, né, de um estudo posterior aqui nas nossas aulas. Em algum momento eu vou abordar especificamente a questão do diabo, a queda do diabo, quem ele é, o que ele pode fazer. Mas algo a ser notado aqui é que a queda dele parece ter relação direta com a criação do ser humano. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o colocou ali para proteger, guardar o jardim. E lhe deu essa ordem: me obedeça para que você não se torne mal, para que você não conheça o bem, além do bem, também o mal. Então, o diabo entra em cena e faz esse teste com o ser humano. Mas porque ele próprio já desobedeceu Deus anteriormente. E provavelmente, é a minha teoria, aí fica só no campo da teoria, sem querer tornar isso de forma alguma dogmático, né? Provavelmente foi por causa de ter visto todo o benefício que Deus concedeu àquele ser criado, né? Adão e Eva. Toda a benevolência, toda a graça de Deus, toda a misericórdia de Deus com uma criatura tão insignificante, uma criatura tão baixa, feita do barro, feita do pó da terra. Né? Provavelmente esse orgulho, essa soberba, essa arrogância desse anjo de luz, por ver aquela criatura tão insignificante sendo alvo de tanta benevolência e graça de Deus, é que o leva a questionar a própria justiça de Deus, a própria bondade de Deus, a própria santidade de Deus. É isso que ele vai fazer ao longo de toda a Bíblia. Ele sempre vai estar acusando o ser humano dos seus pecados, das suas falhas, ou seja, meio que tentando relembrar Deus que ele não fez uma coisa boa em destinar tanto do seu amor, da sua misericórdia para aquela criatura, e ao mesmo tempo tentando exigir que Deus, então, para que seja justo, para que mostre a sua justiça, execute, condene aquela criatura que não é merecedora da sua misericórdia, da sua graça. Né? Então ele sempre vai estar questionando esses dois aspectos de Deus, os seus atributos, o seu amor pelo ser humano, mas a sua justiça que o exigiria, ou obrigaria, entre aspas, a condenar o ser humano. Por isso que me parece que essa fixação do diabo com o ser humano ao longo de toda a história só pode ser por causa que isso foi o que motivou a sua própria queda, né? A sua própria corrupção. E é isso que nós encontramos nessas primeiras páginas, né, do livro do Gênesis. Mas notem, e deixe-me colocar agora alguns pontos precisamente. O que isso nos fala, então, a respeito do mal, originariamente, a origem do mal? Primeiro que nós não temos, de fato, uma explicação completa para a origem do mal. Tá? A gente deduz muito mais da ausência de algumas afirmações do que de afirmações diretas. Mas deduzimos que não é algo que Deus criou, porque quando ele terminou a criação, o mal não estava lá. Não é uma criação direta de Deus. Não são as mãos de Deus na obra da criação criando o mal. Então o mal aparece como um teste que então dependerá de uma atitude do homem contra Deus. Você pode conhecer o mal, a possibilidade existe, ela está aí. Entendemos que essas primeiras criaturas, tanto Satanás quanto Adão e Eva, tinham livre-arbítrio, né? Capacidade de escolher ao contrário à natureza deles. E então eles efetivamente fazem isso, agem, atuam. Então, o mal não é uma coisa criada, o mal é uma ação, uma atitude de uma criatura já criada. A criatura foi criada, o mal não. Mas essa criatura criada usa seu livre-arbítrio e age contra o que Deus designou, Deus determinou. Então, é isso que nós podemos ver dessas passagens. Em terceiro lugar, o mal se originou anteriormente em Satanás, no diabo, né? Porque ele já chega ali como um ser caído, o anjo que pecou e que agiu contra Deus. E essa ação dele parece estar associada com a criação do ser humano. Então, o mal,
A origem do mal parece estar associado com a própria criação do ser humano. É isso basicamente o que nós deduzimos dessas primeiras passagens. Aqui não existem grandes formulações filosóficas sobre o mal, porque o texto bíblico não permite fazer isso. Nós temos que nos limitar ao que o texto bíblico nos permite fazer. Tudo mais é extra-bíblico, tudo mais é lógica humana, né? São asseverações humanas. É o máximo que nós podemos falar a respeito da origem do mal é o que aprendemos no texto bíblico. Até aqui é só isso que nós aprendemos. Mas será que Deus é o autor do mal de alguma maneira, de alguma forma, indireta, quem sabe? Notem, existem algumas passagens bíblicas que afirmam, de certa forma, isso, né? Eu quero lembrar aqui duas, principalmente. São os textos de Jó 2, 8 e 9, 8 até 10, e o famoso Isaías 45, 6, né? Que muitos dos nossos teólogos abertos, né, do teísmo aberto, deviam ler mais, né, essa passagem. Aliás, ler as duas, porque ou então você vai ter que excluí-las do texto bíblico, né? Bom, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? É uma pergunta que Jó, né, aquele homem que foi dito que não disse nada errado de Deus, a respeito de Deus em suas declarações, né? Ele é louvado, os amigos dele falam um monte de bobagem a respeito dele, né, e de Deus. Mas Jó não foi repreendido por ter falado algo errado sobre Deus. Ele pode, em algum momento, não ter entendido completamente os propósitos de Deus. Porque Deus aparece para ele, se revela a ele, e não diz quais são esses propósitos, só fala, confie mesmo assim. Né? Confie mesmo assim. E no final ele fala, então, eu bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, ele reconhece que, mesmo sem compreender os propósitos de Deus, né, os misteriosos propósitos de Deus, que, como nós vimos numa declaração no Twitter agora há pouco, ninguém pode falar isso, não devemos falar nos misteriosos propósitos de Deus. Mas a Escritura fala, e fala muito, né, sobre isso. O fato é que Jó não sabia que houve um encontro celeste entre Deus e Satanás, no qual Satanás acusou Jó de ser um crente interesseiro, né? E acusou o próprio Deus de favorecer exageradamente esse crente aí. Interessante isso, né? Vai na mesma toada bíblica de que esse é o problema do diabo com o ser humano, né? Ele está sempre pensando, por que Deus é tão bom com essa coisa aí, com essa criatura aí, com esse ser aí, certo? Ele se sente superior, ele sempre se sentiu maior, a soberba, né, a arrogância. Paulo fala, né, que justamente a soberba foi a causa da queda do pecado do diabo. Ele está mencionando que os presbíteros que forem eleitos nas igrejas não devem ser neófitos, novos na fé. Ele fala a Timóteo, né, não escolha nenhum presbítero novo na fé, porque ele pode se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Né? Ou seja, ter a mesma condenação do diabo, parece ser essa ideia que Paulo está dizendo lá no texto da sua carta a Timóteo, a 1 Timóteo. Então, por quê? Porque a soberba parece ter sido a razão última da queda do diabo. E essa soberba esteve sempre associada ao fato dele ver Deus ajudando, se manifestando graciosamente, beneficamente com o ser humano. Ora, por que faz isso Deus, né? Porque o Senhor cerca Jó com cercas super protetoras. Então, na verdade, nem ele é o que parece, né? Nem ele é crente como ele diz, e nem o Senhor é justo como diz. Ele está acusando os dois ao mesmo tempo, né? E Deus, então, permite todo o sofrimento que vem sobre a vida de Jó. Note que o diabo não fez nada ali sem autorização de Deus. Porque, inclusive, ele precisa de duas autorizações. A primeira não é completa. Deus fala, faz isso menos isso. E no final o diabo diz, bom, mas não foi suficiente, então eu quero um pouco mais. Fala, então faz isso e isso, menos isso. Ainda assim, Deus deixa uma
restrição, né, ao diabo, o que nos mostra, meus irmãos, que Deus é soberano, ainda que esses teólogos do teísmo aberto gritem ao contrário. Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, inclusive do diabo. E sim, Deus está no controle mesmo das ações más e ordena as ações más, ordena o acontecimento delas, sem contudo ser o autor delas, por mais que os teólogos que atribuem a Deus a criação do mal, a autoria do mal, gritem contra isso ou a favor disso também. O fato é que as duas coisas não são assumidas nem para lá, nem para cá, né, na Escritura. Mas o que Jó está aqui dizendo é exatamente isso. Nós recebemos o bem de Deus. As coisas boas que aconteceram para nós até hoje foram ordem de Deus. E agora essas coisas más não? Deus está fora? Deus está excluído disso, por acaso? Então, essa atitude de Jó aqui, em reconhecer que tudo o que estava acontecendo com ele, e eram coisas más, ele perdeu a família, mortes aconteceram lá, certo? Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu sua saúde, ele estava enfermo, doente. Ainda que fossem por uma ação de Satanás, mas em última instância eram por uma ação de Deus. Foi Deus quem fez isso. E Jó, piedosamente e em harmonia com o todo da Escritura, reconhece isso. Na sequência, nós temos o outro texto de Isaías 45:6, que é aquele texto também impressionante, todo esse capítulo 45 de Isaías é um texto estarrecedor, né, para nós humanistas modernos, porque ele está mostrando, explicando a causa, as consequências e o fim do exílio babilônico. Aquele em que Nabucodonosor veio, né, lá cerca de 5 séculos, quase 6 séculos antes de Cristo, e destruiu Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia. Lá o povo ficou 7 anos, né, cativo em Babilônia, e depois o povo voltou através de um decreto de um outro imperador que sucedeu, né, depois de vários imperadores, por fim, Ciro o Grande, né, sucedeu, foi o novo imperador de Babilônia. Ele era um persa, evidentemente, mas assumiu o império herdado, né, ou conquistado da Babilônia, e então decretou o retorno do povo de Israel à Terra da Promessa. Então é interessante porque o que Isaías está mostrando é que Deus decretou a ida e a vinda, né? Mais ou menos isso. Porque ele decretou que Nabucodonosor viesse e destruísse Jerusalém e o templo e levasse o povo cativo para a Babilônia, para que passasse 70 anos, conforme Jeremias também profetiza, o tempo do exílio, 70 anos, e depois o mesmo Deus decreta que o mesmo império, outro imperador, mas o mesmo império, determine o retorno de Israel para a Terra da Promessa. Então, os dois imperadores, um ele usa para levar, outro ele usa para trazer. Mas Deus é o Senhor de todos eles. Agora, o exílio foi uma tragédia sem consequências, sem proporções, né, em Israel. Houve muitas mortes, muito sofrimento. Mas o profeta não tenta desculpar Deus. Quer dizer, Deus não sabe de nada, é cinismo afirmar que Deus está no controle de todas as coisas, né? Ué, isso não é cinismo, isso é fé. Isso é crer que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus diz isso, ele mesmo, através do profeta Isaías. Que isso ia acontecer, ou seja, que ele ia usar Ciro, o imperador persa, um rei perverso, um homem ímpio, que ia determinar o retorno de Israel à Terra da Promessa, para que se saiba, ele diz, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Do que ele está falando, meus irmãos? Daquelas tragédias e da restauração das tragédias. Ele faz as duas coisas. Note, e aqui é uma coisa muito importante.
nos dois textos, tanto em Jó 2:8 aqui, e 2:8 a 10, quanto Isaías 45:6, Deus não está falando de mal moral. Ele não está falando da pecaminosidade do ser humano. Não está dizendo, eu faço, eu crio a pecaminosidade do ser humano. Eu crio a ação maligna do diabo. Eu crio a ação maligna dos homens. Não está falando disso. Não é esse mal aqui que está em destaque. O que está em destaque aqui é, na verdade, o mal enquanto calamidade, enquanto destruição, e como juízo de Deus, inclusive, né? Ou como tribulação. No caso específico de Jó, não era juízo, era um teste e tribulação ao mesmo tempo. Numa mesma ação de sofrimento, há tribulação e tentação, mas os atores são diferentes. Deus é o autor da tribulação, o diabo é o autor da tentação. Deus a ninguém tenta. Então Deus nunca está induzindo ninguém ao mal. O diabo faz isso. Mas Deus usa o mesmo evento para tribular, para atribular, ou seja, para levar a pessoa a uma provação, um teste, não a uma tentação. Nesse sentido, Deus age em todas as coisas, sem ser ele o autor ou o criador do mal moral, da pecaminosidade, da malignidade das ações humanas. Quando ele fala em Isaías 45 que ele é aquele que cria a luz e as trevas, faz a paz e cria o mal, note que então mal aqui está em contrapartida à paz. Faço a paz e crio o mal. Esse mal aqui é o oposto da paz. Portanto, guerra. Portanto, ele está dizendo que a guerra, todas as guerras, os conflitos lá do passado, tanto aqueles que originaram o cativeiro babilônico, quanto aqueles que terminaram esse cativeiro, porque um rei mais forte derrotou Babilônia, né? Ou seja, primeiro o Império Medo-Persa, depois Ciro o Grande conquistou o Império da Babilônia por uma guerra, é que ele pôde então assinar o decreto para fazer o povo de Deus voltar à terra da promessa, a Canaã, a Judá ou Jerusalém. Mas o texto diz, sim, sou eu quem faço estas coisas. Por outro lado, quando nós pensamos na malignidade, nas ações perversas, nós não podemos atribuir isso a Deus. Por quê? Porque a Escritura não atribui. E então nós temos que nos contentar com o que a Escritura diz. O Abacuque também está vendo, né, o exílio babilônico como um ato do juízo, da disciplina de Deus sobre os homens. Mas lá, Abacuque se surpreendeu com isso, porque ele diz em capítulo 1, verso 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? É uma pergunta histórica, né? Se o Senhor é tão bom, e se o Senhor não é mau, e nem pode ver o mal, por que permite o mal? Por que tolera o mal? Né? E a explicação bíblica como um todo é porque Deus tem um propósito para isso. Porque ele tem um plano com a existência dessas coisas. Mesmo sem ele ser o autor do mal, ele não pode ver o mal sequer, o texto fala, e temos que aceitar que essa é uma definição precisa de Deus das Escrituras, mas ao mesmo tempo o mal está nos seus planos, está nos seus propósitos, e ele usa o mal conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Eu falarei daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas olha o que Tiago, capítulo 1, verso 13 e 17 diz. E aqui ele está falando sobre a origem do pecado, da pecaminosidade, da malignidade. Não das calamidades, mas da malignidade. Ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu falo, aqui, quer saber como é que o pecado surge? É assim. Você não pode atribuir a Deus a ação inicial, a ação criadora.
a ação que, inclusive, responsabiliza a pessoa pela essência, pela existência do mal. Nós cremos que Deus determina, declara todas as coisas. Quando virmos a doutrina da providência, na semana que vem, os irmãos poderão ver, né, que Deus age nos atos maus dos homens maus. Sim. Contudo, mesmo assim, não se pode atribuir a Deus a autoria desses atos maus. Porque Deus, o texto fala, não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, toda a responsabilidade está sobre o ser humano. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. E aí ele descreve aqui, né, a geração do pecado como uma gravidez espúria, evidentemente, né? Então ele fala, então a cobiça, uma vez que aí houve essa relação promíscua, né, entre a tentação e a cobiça, e aí a cobiça, depois de haver concebido, ela então engravida, né, do pecado, ela dá à luz o pecado. E o pecado é um natimorto. A ideia é o seguinte, nasceu morto. Ele já nasce para morrer, uma vez consumado, gera a morte. O verso 16 diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. Ou seja, não confundam as coisas, tá? Não atribuam essa geração aqui, essa gravidez promíscua, essa promiscuidade aqui. Não atribuam isso a Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, não há um lado sombrio em Deus. Não tem o lado sombrio da força. Não tem o lado luminoso da força, né? O lado da luz e o lado das trevas, o lado sombrio da força. Deus é luz, somente luz. Deus é bom, somente bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Luz, em quem não pode existir sombra. Lado sombrio, parte sombria. Então, não se pode atribuir a Deus qualquer responsabilidade pela autoria do mal. A autoria do mal está restrita às criaturas, Satanás e os seres humanos decaídos. Porque o mal, o que é? O mal, enquanto ação, malignidade, perversidade, é uma ação contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, não sendo, portanto, uma coisa criada, um objeto criado. É uma atitude da criatura. Em 3 João 11, né, a gente quase não lê essa carta 3 João, porque ela é pequenininha, está lá no final da Bíblia, mas João nos diz algo interessante lá em 3 João, versículo 11. Ele fala, amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Por que ele joga essa lógica aqui, né? Porque ele diz, porque Deus é bom, obviamente. Se você pratica o mal, então você jamais viu a Deus. Mas aquele que pratica o bem procede de Deus. Só porque Deus é bom e somente bom, e não há nenhum mal nele, nenhum resquício de mal, nenhuma sombra de mal nele, é que João pode dizer que aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, nesse sentido, o diabo jamais viu a Deus. No sentido de jamais ter contemplado, entendido quem Deus é. Né? O diabo já viu Deus, as manifestações que Deus deu a ele. No próprio livro de Jó, ele se apresentou perante o Senhor, né? E conversou com Deus, mas ainda assim nunca o entendeu, nunca o compreendeu. Esse é o sentido de quem pratica o mal jamais viu a Deus, porque jamais o entendeu. Um resumo aqui, então, tentando distinguir o que é mal e o que é malignidade, né? Mal enquanto a existência de tragédias, calamidades, que servem como juízo, disciplina de Deus, e aquilo que é a ação maligna, a malignidade. Então, malignidade é algo exclusivo, né, do ser humano, do diabo. Né? Que, inclusive, o diabo é chamado de o maligno. O maligno. Ele recebe esse título, né? O maligno. Porque ele, sim, a sua essência como um todo se corrompeu para a malignidade das suas ações. Todas as suas ações são más,
elas sempre serão malignas. Então, malignidade é algo exclusivo do diabo, o maligno. Inclusive, Jesus, quando na oração dominical, lá no final ele fala assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra grega ali é a palavra poneros, né? Está no genitivo, então, tu poneru. Não, nos livre do mal. Quase que teríamos que traduzir mal com U, mas fica errado, né, em português colocar mal com U, porque coloca com L, do mal. Mas é o maligno, na verdade. Seria uma boa tradução colocar nos livre do maligno. Não das tragédias em geral, não é isso que Jesus está pedindo para que nós sejamos livrados, mas do maligno na tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do maligno, da ação perversa dele, Satanás, né? O maligno, aquele contra quem nós temos uma luta, como Paulo fala também em Efésios 6, e contra todos os seus subalternos. Então, o mal, não com U, né? Mas com L, não como malignidade, e sim como calamidade. Então, o mal como punição, como disciplina, ou mesmo como consequência dos atos humanos, vem de Deus. Desse mal, Deus é o autor, com certeza. Porque Deus é que ordena e executa essas coisas sobre a terra. Mesmo quando o diabo é um instrumento, em última instância, precisa da autorização de Deus. Mas isso não é malignidade, isso não é perversidade. Isso é o mal enquanto disciplina, consequência aos atos humanos. Deus é apenas e tão somente bom. Esse é o ensino bíblico. Portanto, nele não há mal algum. Mas Deus usa o mal. Esse é um ponto claro das Escrituras também. Deus tem um propósito com o mal. Qual é? Então, dois textos nos ajudam a entender. O primeiro aqui é aquele conhecido texto de Gênesis 50, versículos 19 e 20. Respondeu-lhes José, né? Não temais, acaso estou em lugar de Deus? Por que ele falou isso para os seus irmãos? Não temam, vocês estão achando que eu sou Deus? Porque, lógico, José foi vendido pelos irmãos, foi parar no Egito, sofreu, aquela coisa toda, a história que nós conhecemos. No final, os irmãos vão para lá por causa da seca, da fome, e são recepcionados por José. Eles acham que José vai matá-lo no primeiro momento, ele não os mata, evidentemente, os trata bem, mas depois que o pai deles morre, Jacó, aí já no final do capítulo 50, né, de Gênesis, ele fala, agora não tem jeito, agora ele vai nos matar mesmo, porque nosso pai está morto. E vão lá pedir perdão outra vez. E José diz, eu sou Deus por acaso? Por que ele fala isso? Eu sou Deus por acaso? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. A ação deles foi maligna, foi perversa, foi pecaminosa, certo? Vocês intentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu, sinceramente, não sei se essa expressão o tornou em bem é a melhor tradução que nós podíamos ter, né, para essa frase, para a língua hebraica. Me parece que não é a melhor tradução. Nós podíamos perfeitamente dizer, porém Deus fez o bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, há duas ações aqui, né? A dos irmãos e a de Deus. A dos irmãos é má, a de Deus é boa. Mas é uma ação só. Os irmãos estão vendendo José para o Egito. É uma ação pecaminosa da parte deles. Vocês fizeram o mal. Deus fez o bem. É aí que está a soberania, a grandeza de Deus, o seu poder imenso. Porque só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer o bem enquanto alguém está fazendo o mal. Por isso, o mal tem um propósito. Está submisso ao poder, à soberania, à grandeza de Deus, sem que Deus se macule, né, a si mesmo pelo mal ou com o mal. E talvez Romanos 8, 28 é o grande texto nesse sentido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, mesmo nas ações más, sejam elas calamidade, né, a maldade geral, sejam elas malignidade, perversidade, Deus usa todas essas coisas para o bem. Deus faz o bem
através de todas as ações más. Não é que ele transforma o mal em bem. O mal é sempre mal. Não tem como transformar ele em bem. O mal, enquanto pecado, malignidade, não tem como ser transformada em bem. O mal é uma ação que permanece, é mal e pronto. Mas Deus faz o bem através do mal. Ele continua fazendo o bem através do mal. Então, por que Deus permitiu o mal? Em última instância, né? Qual a resposta bíblica? E a resposta é: para a sua glória, para o louvor da sua glória, para revelar mais plenamente seus atributos, sua grandeza, sua majestade, seu poder. Efésios 1, versos 11 e 12, diz que ele faz tudo para o louvor da sua glória. E Paulo está falando de predestinação aqui, né? Outra doutrina que arrepia, né, muita gente. Nele digo, em Jesus, né? Nele, em Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Porque Deus nos predestinou para que sejamos para o louvor da sua glória. Mas ele faz todas as coisas com esse propósito, com o louvor da sua glória. Então, por que ele permitiu o mal? Para o louvor da sua glória. Olha como Paulo fala da nossa queda, no estado de morte espiritual, e na sequência, né? E aí isso nos traz também ao Evangelho, que é a resposta definitiva para o mal. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar tudo isso. A queda, a morte, o mal, o pecado, a vida, a redenção, a morte de Cristo, a ressurreição, a ascensão de Cristo, todo esse pacotão, todos esses eventos, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, para que lá no futuro, na eternidade, sempre veremos, sempre vejamos a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque Deus permitiu o mal para mostrar o quanto ele é bom, para mostrar a sua bondade. Mas quem continua duvidando disso é porque nunca ouviu, nunca entendeu, não sabe quem ele é, não sabe quem é Deus de fato. Ele permite isso para mostrar a sua bondade. Concluindo, irmãos, e depois eu quero responder algumas perguntas, né, feitas. Não temos todas as respostas para a origem do mal. Seria pretensão exagerada nossa tentar dizer que sabemos tudo, podemos responder tudo. Como vimos desde o início, a Escritura silencia a respeito de alguns aspectos. Sabemos apenas que a existência dele, ou seja, o mal, ao mesmo tempo em que foi ordenada por Deus, porque se Deus não ordena, nada existe, não se deu por um ato criador dele, de Deus. Deus não criou, não está lá em Gênesis 1, de 1 a 31, o mal como uma substância criada por Deus. Então, o mal, como atitude, como ação contrária à vontade de Deus, se originou nas criaturas, como um ato de desobediência, livre-arbítrio, à lei de Deus. Mal é ação e não uma substância criada. Esse é um ponto importante. Deus permitiu a existência do mal a fim de revelar mais plenamente sua bondade, sua graça e sua glória. E aqui, um ponto final de aplicação, Deus tem a solução definitiva para o mal. E esse é um ponto interessante. Jesus Cristo. E aqui eu quero encerrar tocando nesse ponto especificamente. Porque as pessoas, né, questionam Deus, que Deus é esse, que permite o mal, que permite morte de inocentes, pessoas morrendo. Não podemos nem falar que num Deus soberano, quando essas coisas são lembradas, e fica essa balbúrdia toda, essa ladainha toda aí, podemos dizer, né? Só que as pessoas se esquecem de algo. Porque o mal existe, porque Deus permitiu, tolerou, ordenou, sem ser o autor, sem ser o criador. Jesus Cristo teve que nascer, se tornar um homem, se esvaziar da sua glória, abrir mão, né, do seu lugar nos céus. Veio aqui comer pó como a gente, veio aqui, se rebaixou ao nosso estado, ok? Isso é amor, isso é Deus
mostrando, se você quer teologia relacional, é isso. Isso é teologia relacional. É o Filho de Deus abrindo mão da sua glória, se encarnando, se tornando um homem, em semelhança de homem, sem pecado, ou seja, resistiu às tentações, resistiu a todo o mal deste mundo, sem pecado, sem merecer ser condenado, se dispôs a ser condenado em nosso lugar, pagou o preço do mal, pagou o preço da queda, foi crucificado, sofreu como ninguém jamais sofrerá nesse mundo, porque ninguém jamais sofrerá tanto quanto ele, porque ele uniu dois sofrimentos. O físico, que nem foi o maior, embora foi terrível, toda aquela a flagelação que ele suportou, foi terrível, mas não foi o pior sofrimento, porque ele uniu a isso o espiritual, o da condenação, a da maldição de Deus pelos nossos pecados, e morreu como um cordeiro, né, na cruz do Calvário. Cristo fez isso. Ninguém sofreu como ele. O Filho de Deus. Ninguém jamais experimentará o sofrimento dele. E isso foi porque Deus quis resolver o nosso mal. O nosso problema do mal já foi resolvido na cruz do Calvário. Graças a Cristo que morreu pelos nossos pecados, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por causa disso, nós estamos justificados, pois, pela fé, e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando as pessoas visualizam aí, né, Deus como incompatível com o mal, é simplesmente porque não entendem a cruz, não entendem o Calvário, não entendem tudo que Deus deu, né? Todo o sofrimento de Deus. Aí está, sim, o sofrimento de Deus por amor de nós, seus filhos. E é desse modo que o Senhor resolve o problema do mal. O problema do mal está resolvido. Não filosoficamente. Filosoficamente, é um problema insolúvel. Se o ponto de partida é a filosofia ou é a lógica humana. O problema do mal está solucionado no Evangelho. No Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós cremos nesse Evangelho, nos tornamos crentes, nós passamos a compreender a grandeza de Deus, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente e é bom, totalmente bom. Que Deus abençoe, irmãos, a sua vida e esse estudo da Palavra de Deus. Agora eu gostaria de responder algumas perguntas, se eu conseguir, né? Porque aqui são perguntas certamente difíceis. Vamos lá, então. Tem uma pergunta já colocada. Vamos ver. Uma pergunta do Daniel Silva. O tudo quanto fizera de Gênesis 1:31 não se refere apenas à criação do capítulo 1, ou seja, apenas à criação do universo conhecido, com exceção do espiritual que envolve anjos caídos? Não, porque o verso 1 diz: criou os céus e a terra. Então, claro que a preocupação principal do capítulo 1 é descrever a terra, mas ele já incluiu os céus no primeiro versículo. E se ele incluiu os céus, né, então os céus, e é plural inclusive, né, não o céu, mas os céus, porque existem níveis de céus, como nós aprendemos no Novo Testamento, né, primeiro, segundo, terceiro céu, não sabemos o que é isso, mas sabemos que existe. Os céus, e os céus dos céus são seus, né, diz a literatura hebraica. Então, incluía, sim, os anjos. Mas eles não tinham, no meu entendimento, caído até esse momento. Porque eu entendo que a queda dos anjos, junto com Satanás, e queda aqui não é quando eles foram expulsos do céu. Eles só foram expulsos do céu quando Jesus subiu aos céus, na ascensão. Até lá, eles sempre estiveram no céu. Mas a queda deles, como queda moral, malignidade, seres caídos, é junto com o diabo, quando eles veem o ser humano criado. E veem o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Isso causou a soberba, né, a arrogância do diabo, e ele deve ter convencido os seus comparsas lá, anjos que também caíram, a seguirem nessa rebelião. Se tornaram rebeldes, é isso que eu chamo de queda. Não é cair do céu, é a rebelião celeste. A rebelião foi nos céus, uma rebelião celeste.
de Satanás e seus anjos. Mas sobre isso ainda nós teremos um estudo mais para frente aqui, especificamente sobre quando foi isso, como se deu isso, mais textos bíblicos. Aí sim nós temos mais textos bíblicos para estudar. Mas então, o tudo quanto criara tem que incluir os céus também, é mais a terra, é claro, porque a narrativa toda aí se concentra nas coisas aqui desta terra, deste mundo. Mas os céus já foram criados antes disso e eles simplesmente não são descritos. Porque o objetivo de Gênesis 1 não é descrever a criação dos céus. Aliás, não tem qualquer texto bíblico interessado em nos dar uma descrição da criação dos céus. A gente só sabe que foram criados. O que mais? Tiago Carvalho pergunta aqui. A escolha da tradução de Isaías 45:7 foi ruim, né? Já que as outras traduções corrigem o texto. Pergunto por que a revista atualizada é muito utilizada no meio reformado aqui no Brasil. Bom, ela é muito utilizada, Tiago, porque ela ainda é a melhor tradução, eu entendo. Melhor do que a NVI, melhor do que as outras traduções. Eu vejo essa nova Almeida atualizada como em pé de igualdade e em alguns pontos até um pouco melhor mesmo, porque ela, de fato, corrige alguns pequenos deslizes. Não é que a revista atualizada erra, é que é uma interpretação. Toda tradução tem que, em algum ponto, interpretar. Ela procura ficar no meio termo entre uma interpretação totalmente literal, né, como algumas versões fazem, aí você nem entende o texto, se for totalmente literal, e uma tradução totalmente, que a gente fala, dinâmica, uma tradução toda atualizada demais, né? Que aí, muitas vezes, é interpretativa demais. Então, fica no meio termo aí, né? Mas ainda é uma excelente tradução, a revista é atualizada. A maior parte das vezes são pouquíssimas coisas no meu entendimento a ser mexidas. E sim, a nova Almeida atualizada, que é uma atualização da revista atualizada, ela realmente melhora o sentido de algumas expressões, algumas frases. Mas a palavra hebraica lá é mal mesmo, né? Eu faço a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. É a palavra mal. Só que é mal que o contexto nos ajuda a entender, né? Por isso que você não pode interpretar o termo fora do contexto. O contexto está falando que são guerras, que são calamidades, que são ações julgadoras de Deus sobre o mundo e que isso é um mal, né? Por isso que, mesmo a revista atualizada, nessas interpretações que ela é mais literal, talvez, do que ela precisava ser, mas o contexto, se a gente dá o contexto, a gente sempre vai entender o que isso significa. Na sequência, Carlos Magno, irmão, graça e paz, em relação à afirmação que o mal não é o que Deus criou, isso não implica em afirmar que Deus não é soberano, em endossar o dualismo? De forma alguma, porque se Deus criou o mal, então é dualismo. Porque então ele criou o bem e o mal. Então Deus então é metade bom e metade mal. Isso é dualismo. Isso é o outro lado da força, né? Isso é maniqueísmo. Então, muito pelo contrário, é dizer que Deus coordena todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas, regula todas as coisas e, ao permitir, né, e as confissões de fé reformadas, elas têm usado essa expressão, que muitos reformados hoje acham que não pode ser usada. Não pode falar que Deus permitiu o mal, porque o arminianismo fala que Deus permitiu o mal. Não estou nem aí para o que o arminianismo fala. Eu me interesso com aquilo que a nossa confissão, nossa tradição reformada fala também. E se você ler a Confissão de Fé do Westminster, você vê que ela fala: Deus permitiu o mal. O termo permissão está lá. Só que ela qualifica essa permissão. Ela fala, não é uma mera permissão. No sentido de dizer, Deus virou o rosto para o outro lado, espequem aí enquanto eu não olho, enquanto eu não vejo. Não é uma permissão nesse sentido, é uma permissão qualificada. O texto da Confissão de Fé do Westminster diz, de maneira que Deus supervisiona, regula e governa essas ações dos homens, das criaturas. Então, mantém aquilo que também muitos teólogos atuais não querem aceitar, né? Porque acham que não é lógico, mas não é a lógica que controla a teologia bíblica, é a Bíblia. Né? Quando a lógica controla a teologia, você vai para a extrema esquerda ou a extrema direita. A Bíblia tem que controlar a teologia, e a teologia é quem diz que Deus, ao mesmo tempo em que ordena, permite, ordena, regula, controla, exerce soberania sobre o mal, não é o autor e nem o criador do mal. Então, é necessário aceitar o que a Bíblia diz, e não aquilo que a nossa lógica, né, infere ou exige.
teologia bíblica não é ilógica, tá? Não é, então vamos cair no mundo de declarações ilógicas. O que a Bíblia fala é lógico, só que não é necessariamente a nossa lógica filosófica moderna, ok? Não é a nossa lógica moldada pelos pilares do modernismo, né, ou do pós-modernismo. A nossa é a lógica bíblica, é a lógica de aceitar as declarações bíblicas dentro dos seus contextos. Mas longe de ser endossar o dualismo é fugir dele. O contrário é que é, no meu entendimento, o dualismo. Temos a pergunta da Sheila também. Então, é verdadeiro afirmar que nossas ações ou nossas vontades são maléficas e a desobediência é condenatória pela própria vontade humana? É totalmente verdade afirmar isso, porque a única causa da condenação dos nossos pecados são eles mesmos. É a nossa malignidade, é a nossa perversidade, né? Não se pode atribuir a Deus essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. Ao mesmo tempo em que, sempre, olha, ao mesmo tempo em que, sempre tem que falar isso, porque eu não posso decepar uma parte da verdade bíblica para satisfazer a minha tranquilidade mental, né? A minha tranquilidade existencial. Eu preciso dizer, ao mesmo tempo em que essas ações, mas perversas, malignas, estão debaixo do controle, da soberania, dos propósitos, dos eternos propósitos de Deus. Mas isso, meus irmãos, aula que vem, tá? Aula que vem, providência, doutrina da providência. É só sobre isso, praticamente, que se fala em doutrina da providência. Então, aguardem mais informações sobre isso. Temos também a pergunta do Marlon Ortega. Deus apenas permite o mal, pecaminosidade ou o decreta? Por exemplo, no pecado do Éden, ele não o decretou para mostrar a glória da sua graça nos tempos vindouros? Ele decreta permitir. É assim que a nossa tradição reformada tem interpretado isso. É decreto permissivo. É um decreto permissivo, para ser bem exato agora e bem complicado, é um decreto permissivo qualificado. O que eu quero dizer com um decreto permissivo qualificado? Ele decretou permitir a existência do mal sob certas qualificações que ele próprio estabeleceu. Ou seja, quais qualificações? Primeiro, que ele não é o autor disso. Segundo, que o homem é que é o autor disso. Terceiro, que vai acontecer para que a sua glória, a sua bondade, a sua majestade, né, sejam evidenciadas. Só um Deus tão poderoso, tão grande, pode decretar, permitir qualificadamente alguma coisa que venha a acontecer. O que mais? Fernanda Oliveira, pais, reverendos, uma pessoa de nossa estima, pai, mãe, passa a vida que Deus determinou ouvindo a verdade do Evangelho e não querendo obedecer. Essa pessoa nasceu destinada para o mal? Olha, temos que ver até o final da vida dela, né? Primeiro é isso, a gente nunca sabe quando é que Deus vai dar uma oportunidade, quando é que a pessoa vai se arrepender. Pode haver casos de pessoas que se arrependam no final da vida e serão salvas, né? O ladrão da cruz é um exemplo disso. Eu sempre digo, ele não é uma justificativa para todo mundo ficar pensando, então, vamos deixar para o final, né? Porque não tem muitos ladrões da cruz salvos, só tem um. Mas o fato de ter um já é uma indicação de que pode acontecer. Em geral, nós não dizemos destinada para o mal. Eu não acho um texto bíblico com essa expressão, e por isso, outra vez, ela pode até ser lógica, mas ela não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, eu prefiro não utilizar. O que nós encontramos na Bíblia é que Deus predestinou, e essa palavra é usada várias vezes, os eleitos para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Ele predestinou, portanto, os pecadores a serem salvos. Mas eu não posso dizer o contrário, que ele predestinou pessoas perfeitas a serem condenadas, a serem más. Isso nós não encontramos na Escritura. Então, por isso que os termos, em geral, usados para descrever os não eleitos, né, é o termo preteridos.
é o termo da nossa confissão também, aqueles que ele preteriu, aqueles que ele deixou para que sejam condenados nos seus pecados. Então, a expressão mais exata não seria dizer ele foi destinado para o mal, seria dizer não foi destinado para a salvação. De maneira que essas pessoas que não crerem até o fim, se é que não creem, né, elas apenas mostrarão que Deus as abandonou à sua própria pecaminosidade e à condenação da sua própria pecaminosidade. O que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, né? Por isso que salvação é graça e é 100% graça. Porque Deus poderia ter nos deixado, abandonados à nossa rebeldia de coração, abandonados às nossas incredulidades. Eu vejo hoje em dia, quando muitas pessoas ficam lutando, brigando contra Deus nesse caso, uma evidência de que Deus as abandonou à sua própria incredulidade, né? Porque o que aparece no coração dessas pessoas não é fé em Deus, é incredulidade. Elas não podem crer que Deus seja assim, porque elas criaram uma imagem, né, mental de um Deus que elas podem aceitar, e aquilo que ultrapassa isso elas não podem aceitar. Então elas não podem aceitar que Deus seja dessa maneira. E por isso elas não creem em Deus dessa maneira. E elas inventam um Deus que é uma idolatria. É uma imagem distorcida, uma imagem falsa de Deus. Uma imagem de Deus seja exageradamente despojada, né, dos seus atributos, onisciência, onipresença. É uma imagem idolátrica, uma estátua. Criou uma estátua de Deus, não é o Deus verdadeiro. É uma estátua criada que satisfaz a pessoa. Esse Deus eu posso crer. Um Deus bonzinho assim, um Deus queridinho, um Deus que vem e que sofre comigo e que se relaciona comigo, mas que diz não sei o que vai acontecer amanhã, tamo junto. Estamos juntos, só que eu não sei o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Pode até parecer um Deus, né, amigável, amistoso, só não é o Deus da Bíblia. Então é um ídolo criado pelas pessoas. E da mesma maneira, quando você cria esse Deus, né, que é o autor do mal, que determina o mal, então você também tem um Deus, imagem, estátua mais forte, né, mais poderoso, mais grandão, mais absoluto em todos os sentidos, mas ainda assim não é a descrição bíblica de Deus, então é outra estátua de Deus, é outra imagem de Deus que não corresponde com a realidade. Sabe, cá entre nós, eu entendo que esse é um dos motivos pelos quais desde o início Deus proibiu que fizessem imagens dele mesmo, porque todas seriam falsas, todas seriam imperfeitas, limitadas, né? Deus é indescritível, nossas descrições dele nunca seriam boas, como não tem sido, de fato. O que mais? Carlos Magno, seria a serpente um serafim que seduziu Eva, gerando a Caim, Abel sendo filho de Adão, portanto gêmeos pela superfecundação, gerando assim a semente da serpente, a semente dos homens, Caim era maligno. Então, meu querido, não tem nada disso no texto bíblico, zero, né? Então, outra vez, teologia criada a partir, né, da imaginação humana, ou a partir da lógica humana. O texto bíblico não está nada falando sobre isso, né? Poderia ser uma teoria interessante, explicaria muita coisa, mas a teologia não está aí para explicar muita coisa, né? A teologia está aí para descrever o texto bíblico. Então, eu sempre falo isso, a teologia, ela não pode ser criativa. Fulano é um teólogo muito criativo. Complicado, está criando coisa. A teologia ela é descritiva. Ela descreve o que o texto bíblico diz. Ela se atém a isso e se contenta com isso. Depois ela aplica. Ela é aplicativa. Ela aplica a descrição do texto bíblico às realidades que nós vivemos hoje. Por isso ela é necessária também, útil para a vida cristã diária. Não é só conhecimento intelectual, não é só encher a cabeça, inchar a cabeça. É fortalecer as mãos, é fortalecer os braços para agir, para fazer as coisas que Deus quer. Mas ela não é criativa. Então, a criatividade fica para a ficção. E olha que eu gosto de ficção, eu sempre falo, eu escrevo ficção, eu gosto demais de ficção, mas uma coisa é ficção, outra coisa é teologia. A teologia ela é descritiva, a ficção pode ser muito criativa. Não há nada no texto falando sobre essa ideia que eu já ouvi, sim, várias vezes, mas que não pode encontrar comprovação se o texto não diz, né, melhor não. Não é por causa da geração física que Caim foi mal e é a semente da serpente. É por causa da sua ação. O mal não é substância, o mal é ação, é atitude. Né? Por que Caim é o filho do maligno? Por que Caim é o filho do maligno? Porque ele age como o maligno. E Deus fala isso para ele. Se você agir corretamente, você não vai ser aceito, Caim.
O seu problema é o que você faz. Não tem a ver com a sua genética, não tem a ver com a sua formação, né, física. É o que você faz, é porque você age errado. Você age como seu pai. Você age como o maligno. É o que Jesus fala aos fariseus, que são filhos de Abraão, não são de Caim. Eles são filhos de Abraão. E eles bancam isso perante Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Fala, são, sim, e do diabo também. São filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade dele. Ação, atitude. Vocês fazem o que ele faz. O que o diabo sempre quis? Me matar, Jesus fala. O que vocês querem fazer? Me matar. Fechou. As atitudes são as mesmas. É por aí que vai. Continuando aqui, temos o Alex. E aí, eu já peço para o Felipe não pôr mais perguntas aqui, porque eu vou responder só mais essas 4, tá? O Alex diz, sobre a criação do mal, não seria mais correto dizer que na ordem divina de Gênesis 2,17, a ação contraria a ordem de Deus, seria a criação ou a atuação do mal, em vez de falar que Deus é o autor do mal? Exato, foi o que eu falei, né, até aqui. Ou seja, Deus dá a escolha ao ser humano, e é a ação do ser humano contra a escolha de Deus, quando ele vai lá e come, desobedece. Então, o que é o mal? É desobediência. Desobediência à ação de Deus, à vontade de Deus. É uma ação de desobediência. Quem primeiro fez isso? O diabo. Uma ação de desobediência contra Deus. Quem fez em segundo lugar? O ser humano. Por isso que o ser humano se tornou tão amiguinho, né, do diabo, mas a redenção em Cristo Jesus custou caro, custou o sangue de Cristo para desfazer essa amizade. Outra vez, lê a Gênesis 3, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Eu vou fazer uma briga entre vocês dois, porque vocês ficaram amiguinhos. Né? Mas eu vou romper essa amizade. Mas vai custar caro. Vai custar um ferimento no calcanhar do Messias, do descendente, né? Uma picada da serpente, uma morte. Né? Todo o sofrimento de Cristo foi necessário para desfazer essa inimizade. Renan Portugal, pastor, como definir essa permissão? É como se alguém fechasse os olhos, permitindo algo acontecer? Então, eu acho que essa pergunta foi feita antes de eu responder no texto, né, no vídeo. Não, é o contrário, Deus não virou os olhos. Deus permitiu ativamente. É uma permissão qualificada, né? Ele está lá superintendendo, ele está no controle de toda essa ação, toda essa atitude, contudo, sem ser ele o autor. Sempre temos que fazer essa ressalva, que ela é bíblica. Pode não satisfazer a nossa lógica, pode não satisfazer nossa lógica decaída, mas ela é bíblica. Ainda ele pergunta sobre os anjos caídos, mas ainda não expulsos, significa que eles conviviam com os outros anjos caídos no céu. Não sei se eles tomavam um cafezinho juntos, se eles faziam um lanchinho das 5 da tarde, o chá das 5, né, se eles fossem britânicos. Acho que não, mas sim, brincadeiras à parte, estavam todos lá no céu. A corte celeste no Antigo Testamento inclui anjos bons e anjos maus. Né? A gente tem até isso nos profetas, às vezes. Deus pergunta lá no meio da congregação, né, celeste, quem vai enganar o Acabe? Quem que vai lá? E aí um dedinho sobe no meio da congregação, fala, um espírito maligno diz, eu vou, deixa comigo. E Deus fala, então vai. Percebe? Eles estão juntos. Não há, nesse sentido, nessa figura, que não é para ser também vista literalmente, mas nessa figura, os anjos bons e os maus, eles estão juntos no céu, até que de lá são expulsos os maus. O próprio diabo, né? No livro de Jó, ele se apresenta entre os filhos de Deus, né? Diante do trono de Deus. O Apocalipse fala que antes do diabo ser expulso do céu, isso só aconteceu na ascensão de Jesus, ele acusava os crentes de dia e de noite, o texto fala, diante da face de Deus. O acusador sempre esteve lá, na sua cadeira, nesse tribunal celeste, fazendo sua parte, sua função de acusador. Função essa que ele perdeu quando Jesus voltou para os céus e o expulsou de lá. Sobre isso, espere, vai ter um estudo só sobre isso na frente. O que mais? Mais 2 perguntas, Daniel Barreto. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, por que os anjos caídos não foram imediatamente expulsos após se rebelarem? Porque não há salvação para eles.
Note, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, é disciplina, é punição, mas ao mesmo tempo é abrir a porta da salvação. Porque o próprio Deus disse, se eles ficarem aqui, eles comem da árvore da vida e vivem eternamente, ou seja, serão seres caídos eternamente, como são os anjos, caídos eternamente. Né? Os anjos caídos são caídos eternamente. Serão maus para sempre, sem nunca mudarem a vida deles, a essência, a existência deles. Eles vão ver assim para sempre, caídos. O ser humano não, ele tem um tempo determinado, ele vai morrer. Né? Se durante esse tempo, antes de morrer, ele se arrepender e for redimido, ele vai ressuscitar com um novo corpo e poderá viver para sempre, sem pecado. Então a resposta muito simples é porque Deus quis salvar os homens, não quis salvar os anjos caídos. E finalmente, João Pantaleão, reverendo, sobre a questão do mal ter sido criado por Deus, acaba sendo a ideia do mal como um ser. Seria a questão ontológica, como tratou Agostinho. Pastor, indica algum livro sobre esse tema? Então, o Agostinho dizia que o mal é a ausência do bem. Eu acho que é uma boa explicação, né? É uma boa explicação. O mal é a ausência do bem. Mas podemos ir um pouco além dessa explicação. Eu acho que também isso está em Agostinho, de qualquer forma. O mal é uma reação ao bem. Uma reação ao bem. É um descrédito do bem. É uma ação contrária ao bem. O mal atenta contra o bem, porque o bem é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é a ordem de Deus. Então você vê já o Satanás, né, falando, não vai acontecer isso. Foi assim que Deus disse? Não é assim não. Então ele vai contra o que Deus diz. Então é uma reação ao bem, mas é uma ação que contraria, né? Por isso que o pecado o que é? É aquilo que contraria a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Sobre esse assunto, né, eu trato bastante dele no meu livro Razão da Esperança, Teologia para Hoje. É um livro que lá também você vai encontrar boa bibliografia a respeito da origem do mal, mas é um dos capítulos que eu trato neste livro. Meus queridos irmãos, muito obrigado por esta manhã, por nos acompanharem nesse estudo aqui na Escola Dominical. Passamos um pouco do horário, né? Mas eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco o estudo. Gostaria agora de orar e encerrar a nossa aula com esta oração. E pedir que os irmãos fiquem atentos à nossa programação, que continua intensa durante a semana. Hoje à noite também, 18h30, eu vou fazer uma meditação aqui sobre esperança. E durante a semana, a programação intensa da nossa igreja, com lives e aulas e tudo mais. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Reconhecemos nossas limitações, nosso entendimento pequeno, frágil, diante da grandeza do Senhor. Mas como, ó Deus, seria diferente? Se nós somos criaturas insignificantes e estamos tentando imaginar a grandeza do poder e da Tua soberania. Permita, ó Deus Todo-Poderoso, que esta compreensão nunca saia da nossa mente, para que nunca tentemos modelar o Senhor à nossa imagem, reconhecendo que o contrário é que foi feito. Nós é quem fomos feitos à tua imagem. Logo, tu és o oleiro e nós somos o barro. Nos ajudes, ó Deus Todo-Poderoso, a que nunca nos esqueçamos que somos de fato do barro e ainda assim objetos da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, por quem Cristo morreu, pagou a nossa dívida, do nosso pecado. Então nos ajudes nesta manhã a glorificarmos mais o teu nome pela tua grandeza e soberania e a sermos mais crentes, termos mais fé verdadeira em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para a glória eterna do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um muito bom dia a todos vocês, um excelente domingo, fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe ricamente. Até a próxima.